aí galera, beleza? Bom, para começar essa série de vídeos aí que a gente vai fazer em homenagem ao George Harrison, vamos começar do início, como vocês sabem, né? Ou não, que eu adoro uma historinha, né? Eu gosto de conversar sobre isso, saber sobre isso. Vamos lá do iniciozinho, como é que os Beatles surgiram, como é que o George entrou no meio disso tudo. E bom, foi o seguinte, o George era bem novinho ainda, os pais dele tinham aquela ressalva de dar um instrumento musical para ele e ele queria seguir nessa vida, não queria ir pelo caminho tradicional das coisas. Mas chegou um dia que, em 1956, o pai dele chegou com um violão em casa e foi isso. O George pegou naquele violão, começou a aprender e rapidinho ele já estava tocando um monte. E foi nessa mesma época que ele conheceu o Paul McCartney. Eles estudavam os dois no Liverpool Institute e até tinham aulas de música lá, só que o George sempre criticava, ele achava que tinha que ter guitarra, que tinha que ter outros instrumentos lá e que as aulas eram um pouco antiquadas. Mas beleza, eles se conheciam e tal, foram trocando aquela ideia, compartilhando aquele amor pela música e aquilo foi ficando ali meio de lado. No meio disso tudo, em 1959, o John Lennon fundou uma banda que chamava The Quarrymen, que seria o embrião dos Beatles. Logo na segunda apresentação dessa banda, o John Lennon conheceu o Paul McCartney e ele insistiu muito e o Paul McCartney acabou entrando para a banda. O John Lennon, quando ele começou, ele ainda tinha feito as primeiras apresentações dele e ele achava que a guitarra tinha só 4 cordas, achava super normal. E o Paul chegou para ele e falou, não cara, a guitarra tem 6 cordas, você tá fazendo isso errado. E eles começaram a trocar ideia disso e eles falaram, pô, vamos levar essa banda pra frente e tal, mas a gente precisa de um cara que saiba tocar de verdade, porque nem ele nem o Paul, os dois tocavam guitarra e nenhum deles conseguiam fazer solos, conseguiam fazer músicas difíceis, sabe? E o Paul falou com o John, eu conheço um cara, agora eu vou falar com as palavras dele, he's young, but he's good. E foi isso, aí na época eles tinham 20 anos e o George ainda tinha 14, mas o John aceitou, conheceu o George, eles trocaram ideia e tal, o John até gostou, mas ele falou, não, esse cara é muito novo e tal, não vamos deixar ele entrar na banda não. Mas aí o Paul falou, cara, o menino toca bem e tal, né? E naquela época os ônibus lá em Liverpool já tinham aqueles 2 andares, igual a gente vê que hoje tem lá na Inglaterra, né? Que é um ponto turístico, né? Naquela época já tinha. Aí o Paul arquitetou um plano pro George fazer uma apresentação pro John no 2º andar de um ônibus urbano lá em Liverpool. E foi o que aconteceu. Um dia chegaram lá, o John subiu com o Paul lá pro 2º andar, o George tocou uma música pra ele, aí não deu outra. O George entrou pros Quarrymen. In spite of all the danger, in spite of all that may be, oh, I'll do anything for you, anything you want me to. 1, 2, 3, 4. Bom, logo após sua entrada na banda, o George começou a incentivar muitos outros dois a estudarem mais a guitarra, tentarem realmente ficarem bons naquilo. E no meio disso tudo, um cara chamado Stuart Stupid, ele entrou e assumiu os baixos da banda. E nisso eles se tornaram um quarteto em que John, Paul e George eram os guitarristas e Stuart era o baixista. E eles finalmente passaram a se chamar os Beatles. Nisso eles foram rapidamente chamados para fazer uma turnê na Alemanha Ocidental, depois a gente estava num contexto de guerra, a Alemanha estava dividida. E nisso eles precisavam de um baterista, né? Primeiro eles tentaram 2 que não deram certo, e depois entrou um cara que entrou mais definitivo na banda, que chamava Pete Best, e com o Pete Best na bateria, o Beatles, que era um quinteto, foi para a Alemanha Ocidental, e lá em Hamburgo, o Stuart decidiu que ele ia sair da banda para estudar arte na escola de Hamburgo e se dedicar a essa carreira. Infelizmente, pouco tempo depois ele teve uma hemorragia cerebral e morreu aos 21 anos de idade, mas no que ele saiu da banda, né, ficou uma lacuna, eles precisavam de um baixista e eles decidiram que eles iam passar a ser um quarteto. Né, o George, que era o melhor guitarrista ali, ele não ia passar pro baixo. O John, que tinha aquela coisa de ser o dono da banda, ele não queria passar pro baixo, ele queria continuar tocando guitarra. E isso o Paul se viu obrigado a passar pro baixo e os Beatles passaram a ser um quarteto. Né, após 2 turnês, eles foram para estúdio e o Pete Best passou a não corresponder muito, sabe? Ele não estava agradando, principalmente o empresário da banda, o Brian Epstein. Ele achou que o cara não estava mandando bem o suficiente, então ele demitiu o Pete Best e ele foi em busca do cara que era tido como o melhor baterista de Liverpool e região. O nome dele era Ringo Starr. E assim que ele entrou no estúdio para conhecer o resto da banda, ele entrou e tudo, rolou aquela conversa e tal, aí eles falaram pra ele,
Você gosta de solo de bateria? Ele falou, eu odeio solo de bateria. Aí eles falaram, palmas a mão você, seja muito bem-vindo à banda. E foi assim, e o Ringo entrou, mandou super bem, teve uma pegada super firme, precisa, dentro do tempo, dentro de tudo que eles precisavam. E os Beatles lançaram Please Please Me, e assim começou toda a história. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se você quiser ver o final dessa história, o que aconteceu, as músicas que vão acontecer nesse especial aí de 50 anos de aniversário do All Things Must Pass, uma grande homenagem ao George que eu tô fazendo com vários amigos meus. Fica ligado aí, se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreve, se você estiver vendo pelo Instagram aí, salva e deixa de um jeito aí que você vai lembrar de ver como é que é o desenrolar dessa história toda e as músicas que surgiram a partir disso tudo. Então, beleza? Muito obrigado, fica com Deus e muito rock Beatles pra nós.